42. A gente vai expor esse texto hoje. Salmo 42. Salmo que inaugura o livro 2 dos Salmos, né? O livro dos Salmos é dividido em algumas subdivisões e uma dessas é em livros. E esse é o livro 2. O tema do nosso sermão é Esperança para a Alma Abatida. É um salmo dos filhos de Corá, que eram homens dedicados ao ofício levítico e que foram usados para compor muitos salmos inspirados pelo Espírito Santo. E a gente vai ler, eu vou, nesse momento, apesar de ser aí 11 versículos, a gente vai ler um a um. Vou passar pela leitura em todo o salmo e depois a gente vai orar e expor esse texto, tá bom? Então eu quero convidar você a dedicar sua atenção, não perca seu foco, apesar da nossa mente borbulhante. Olhe para esse texto com atenção e desde já peça que o Senhor ilumine a sua mente para entender o que Ele quer falar com você nessa manhã, tá bom? Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: E o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: E o seu Deus onde está? Porque você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Fala conosco, Senhor, pela tua santa palavra, que o teu Espírito Santo não seja privado de nós, pelo contrário, que ele seja derramado abundantemente sobre a tua igreja, sobre cada filho teu nessa manhã, e que mais uma vez a tua palavra, que é viva e eficaz, ela cumpra todos os teus desígnios e propósitos em nossas vidas, famílias e igreja, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse é um mês que, no calendário secular, passou a ser tratado como o mês do Setembro Amarelo, né? Onde a sociedade para dar atenção às lutas psicológicas, às lutas que, à luz do termo bíblico, é a luta da alma. O ser humano, à luz da Bíblia, à luz da melhor teologia, não é dividido em três partes. Alguns acreditam nisso e eu queria corrigi-lo teologicamente em amor, dizer que o ser humano não é corpo, alma e espírito. Essa é uma das divisões recentes que nasceram com o advento da teologia, com o advento da psicologia, influenciaram a teologia. Mas a melhor definição histórica, à luz da boa teologia, é que o ser humano é corpo e alma. Corpo e alma. As duas principais divisões do ser humano é o corpo, que é a parte física, e a alma, que é a parte imaterial. Em que pese ambos se conectem
integralmente e nos fazem, portanto, ser um ser integral, de modo que o corpo afeta a alma e a alma afeta o corpo. Mas não caia nessa divisão muito recente dos nossos dias, porque essa divisão ela gera a percepção de que tem algumas questões que eu trato, vamos dizer assim, no meu psicólogo e algumas outras questões eu trato com a fé. Isso é um problema da psicologia e das ideologias modernas. O ser humano é corpo e alma. Nesse sentido, a fé e a palavra sempre vai ter um efeito e uma proeminência no tratamento da alma. E esse salmo, ele é um salmo que trata de uma alma batida, é um salmo que trata das lutas da alma, que notadamente hoje poderia ser classificado como uma pessoa, inclusive, em depressão, se fosse usarmos a, a nomenclatura atual. Ou seja, diante das lutas atuais que nós vemos e que são postas diante de nós e que existem, são reais, a gente precisa lembrar que a palavra de Deus ela traz respostas, ela traz luz, ela traz soluções, ela traz resoluções e cura para a alma. Então, esse salmo de hoje que será exposto, esperança para a alma batida, é um dos meios pelos quais Deus pode usar para tratar de almas não apenas já em um estado de depressão, no sentido mais, vamos dizer assim, oficial, de uma doença já caracterizada, mas almas também que lutam contra o ânimo depressivo. Os antigos, os pastores e teólogos antigos, inclusive os puritanos, não usavam o nome depressão, porque esse nome não existia à época, mas usavam um nome semelhante que refletia essa mesma realidade que até hoje acomete o ser humano, que era a melancolia. Quando você lê os relatos dos antigos, eles utilizavam o termo melancolia para se tratar da mesma luta da alma que hoje nós chamamos da depressão, seja a doença ou o estado de ânimo depressivo. E é isso que o salmista está enfrentando aqui. É essa luta que ele está travando aqui. E a primeira frase, o primeiro versículo do salmo, ela resume o estado da alma do salmista. Ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É uma imagem vívida, uma declaração poderosa de uma alma que tem sede, e tem sede em meio à dor, em meio à angústia, em meio a uma alma abatida. E hoje a gente vai mergulhar nesse salmo, meus irmãos, para a gente entender como a Bíblia nos orienta, dentre vários outros textos, esse é apenas um dos vários, que nos mostram trilhos, caminhos para a gente enfrentar o abatimento da alma, para a gente passar por situações como essas que todos aqui estão sujeitos e talvez muitos estejam imersos hoje e talvez outros já passaram e outros passarão. Então, talvez para alguns isso vai ser uma resposta hoje, mas para outros talvez você diga, graças a Deus eu estou muito bem. E que bom, e que você possa se apropriar disso para ajudar outros e para se armar para a guerra em dias mais difíceis na sua alma. Nós não precisamos olhar muito longe, né, para entender a importância desse assunto. Ele é tratado amplamente nas Escrituras, o abatimento da alma, a melancolia. Mas os nossos dias também mostram a urgência desse tema, né? Não é à toa, a sociedade erra em muitos diagnósticos, mas nesse diagnóstico de estarmos vivendo numa sociedade cada vez mais abatida, parece-me que é uma percepção correta. De fato, vivemos em uma sociedade cada vez mais abatida e, obviamente, nós sabemos que isso tem muitas raízes, mas a principal é uma sociedade que cada vez mais tem se afastado do Criador. E longe do seu Criador, ela não encontra propósito. Mas é um fato que a sociedade tem olhado para isso. Hoje a OMS estima que mais de 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão clínica. E isso sem falar das depressões em estado de espírito, que podem nos acometer hoje. A gente acorda dias mais abatidos, dias mais para baixo.
enquanto 284 milhões, segundo os últimos dados, sofrem com transtornos ligados à ansiedade. Inclusive, a depressão hoje é uma das maiores causas de incapacidade e de morte no mundo. No Brasil, as observações mais recentes do Ministério da Saúde mostram altos índices de depressão e ansiedade que colocam o Brasil nos mais altos níveis, né? A gente é curioso, a gente está no topo em tudo que não presta e está no fundo na maioria das coisas que prestam, né? Quando a gente vai para a área de educação, o Brasil está lá no final. Quando a gente vai para os índices de violência, de crises emocionais, a gente está lá em cima, né? E isso só nos faz pedir misericórdia pelo nosso país, né? Senhor, tem misericórdia da nossa nação. O suicídio permanece entre as principais causas de mortes entre jovens, 15 a 29 anos, o que mostra mais um índice preocupante, né, da realidade do nosso país. E como eu falei, irmãos, isso não é novo. Pode ter se acentuado em alguns sentidos em nossos dias, mas isso não é novo. Isso é uma realidade do ser humano desde a queda e que nós vemos aqui claramente no Salmo 42 também. Não é de hoje essa luta. É uma mazela que aflige a humanidade desde sempre. Recentemente, por exemplo, o pastor Martin Lloyd Jones, que antes de ser um pastor era um médico, ele escreveu uma série de sermões cujo título era Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura, e a base das suas séries foi o Salmo 42, nos mostrando que essas experiências elas são atemporais, elas alcançam gerações e gerações. E esse salmo é, irmão, sem dúvida, uma luz, um trilho para a condição humana, nos ajudando a como lidar com esses sentimentos, com esses pensamentos, com essas lutas nos dias difíceis. E aqui eu vejo que o salmista ele passou por 3 etapas que nós precisamos passar por elas se a gente quiser encarar essas situações. A primeira delas é que o salmista ele admitiu a sua realidade. Vamos falar mais à frente que depois ele nomeou os seus sentimentos e por fim ele compartilhou com o Senhor as suas lutas. Eu vou falar detidamente sobre cada um desses, mas antes de entrar nesses passos, a gente precisa buscar entender minimamente por que a alma se abate. Os motivos são múltiplos, mas a Bíblia traz alguns motivos principais. O primeiro motivo, meus irmãos, e assim, o texto ele é claro aqui, e essa realidade ele deixa claro que essa era a luta dele. Porque minha alma está abatida, porque ele trata a alma como algo tão vivo, tão real, que ele trava um diálogo com a alma. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por mais que não possamos tocar nela, ela é tão real quanto o corpo, irmãos. Ela é tão viva, tão poderosa no bom e no mau sentido, que o salmista trava um diálogo, torna ela um ser. Por que você está tão triste, ó minha alma? E para a cura da alma, a gente precisa, assim como para a cura do corpo, do diagnóstico. A gente não pode curar o que a gente não entende. E aí a pergunta é por que a alma se abate? Então, um dos primeiros motivos é o que a gente começa a ver no versículo 2. Depois que ele fala que a alma tem sede de Deus, ele faz uma pergunta: quando irei me apresentar diante da face de Deus? E a alma se abate, irmãos, quando existe um distanciamento da comunhão com Deus e com o seu povo. Era isso que o salmista estava vivendo. Nesse caso, provavelmente ele estava distante por uma causa que ele não explica muito bem o que estava acontecendo. Mas ele diz: eu estou privado da comunhão com o povo de Deus, e notadamente você vê que a relação com Deus, consequentemente, não estava tão bem. Até porque essa é a grande verdade, irmãos. Não é possível estar bem com Deus sem estar bem com o povo de Deus. E não é possível estar bem com o povo de Deus sem estar bem com Deus. Essa é uma das verdades menos percebidas em nossos dias. Tanto é que o Senhor Jesus diz: se está com algum problema com alguém, está em pecado, nem traga oferta, vai se resolver com teu irmão.
Então isso é uma das coisas mais contraculturais em nossos dias e gente acreditando que pode estar bem com Deus sem estar bem com o seu povo. Isso é uma mentira, isso é antibíblico. Então aqui está totalmente conectado a relação do salmista com Deus e a relação com o seu povo. Ele estava longe de Deus, longe do povo de Deus, longe do templo, longe da comunhão comunitária. E por isso a sua alma se esfriou. Por isso ele se viu abatido. Provavelmente as suas orações já não existiam, sua leitura da Bíblia também não. Muito menos, provavelmente, o jejum fazia parte da vida daquele homem. Aquele homem, inclusive, se via ainda mais afetado porque ele era um homem, ou eles eram, né, enquanto filhos de Corá, homens dedicados ao serviço ao Senhor. E agora ele se via afastado de Deus, do povo de Deus e do serviço a Deus. Inclusive, ele faz questão de lembrar no versículo 4, eu lembro-me destas coisas, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Talvez como algum de nós aqui hoje, que lembram-se de dias onde a sua fé viva gerava um relacionamento vivo com a igreja, de comunhão, de serviço, e hoje você vê que tudo isso foi afetado. Tudo isso foi modificado porque a sua alma hoje se encontra em abatimento. Em tempos de provação, meus irmãos, muitos sofrem por não poderem estar com a igreja, por exemplo, por um motivo até intransponível, uma doença. Eu não consigo sair dessa cama do hospital. Mas outros sofrem porque, mesmo podendo estar com o povo de Deus, escolhem não estar junto ao povo de Deus e não percebem que isso é tanto uma causa como uma consequência das suas lutas. A ausência da comunhão, tanto pessoal com Deus, como comunitária com o povo de Deus, irmãos, tanto causa como consequência da frieza espiritual que leva ao abatimento da alma. E a negligência intencional ou gradual, porque tem gente que não deixa a igreja imediatamente, não deixa o relacionamento com Deus imediatamente, vai deixando aos poucos. O que antes estava sempre com a igreja, na comunhão com o corpo, agora a cada 15 dias, daqui a pouco um mês, daqui a pouco onde está, daqui a pouco a vida da leitura da palavra, daqui a pouco a oração, e tudo isso vai gradativamente sendo abandonado e a alma vai secando e, consequentemente, o ânimo, o abatimento vai tomando conta. Essa é uma das causas espirituais de almas abatidas. Outra causa, a alma se abate quando se sente abandonada por Deus e sofre com a zombaria e alimenta a zombaria que outros inimigos de Deus se aproveitam desse momento para cultivar. Versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Pior do que a privação é a sensação de abandono, a sensação de que Deus ele não se importa, de que Deus não age, de que Deus não, talvez nem exista, né, se ele não age e não se importa. E essas provocações que o inimigo usa por meio de pessoas más nesse momento, elas ferem a alma e nos fazem, assim como fez o salmista, ouvir onde seu Deus está e ele responder no versículo 9. Responder a Deus, perguntando a ele, por que te esqueceste de mim? Porque eu hei de andar lamentando sob a pressão dos meus inimigos. E ele até descreve fisicamente para percebermos como corpo e alma se conectam. Ele mostra que os ossos deles doíam. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Mostrando quão doloroso era para ele ver o seu Deus sendo provado e questionado nas suas lutas. E é assim, irmãos, que vem na nossa mente hoje também. Nós muitas vezes alimentamos isso em nossa incredulidade e às vezes nós permitimos que outros alimentem. E vamos permitindo perguntas que nunca deveriam ser feitas ou alimentadas, caso elas surjam,
Como se Deus existe, por que ele me permite esse sofrimento? Por que ele não age? E é natural que essas perguntas possam até surgir, porque nós somos seres lógicos em muitos momentos que buscamos respostas. O problema é quando nós permitimos que essas perguntas elas sejam alimentadas, porque vão atacando a moral de Deus, vão atacando os atributos perfeitos de Deus, que se revelou claramente a nós como um Deus todo-poderoso, um Deus bom, um Deus justo, e um Deus que, ainda que quando a gente não entende, ele continua sendo bom, todo-poderoso e justo. Mas é um fato que a alma se abate quando essas coisas se apoderam da nossa alma. A alma se abate também quando vive presa ao passado, caindo num ciclo de angústia, como aconteceu com o salmista. Ele fica se lembrando com tristeza, não para gerar alegria e ânimo, mas com tristeza eu lembro-me como eu costumava ir à casa de Deus. E embora essa lembrança, até a nostalgia, possa ser um elemento para nos levar a uma esperança renovada, ela se torna, irmãos, uma prisão quando o passado se torna idealizado. Quando o passado se torna um modelo que parece que Deus não pode operar em novos contextos, em novas realidades, e torna o futuro algo meio que sombrio, porque o passado era o que era realmente bom. E é tanto isso que ele descreve a situação dele de uma forma tão assustadora e mostrando o futuro sempre como pior do que o passado, que ele usa a imagem. Um abismo chama outro abismo, ele não consegue ver um futuro diferente. Ele só consegue ver um futuro de trevas, de destruição e de aprofundamento nas lutas. É uma espiral descendente na mente do salmista, onde a alma parece que está sempre escorregando, que não tem nada que ela possa se segurar. E grandes homens da fé, irmãos, como Charles Spurgeon e outros, descrevem as lutas com o desânimo, por que não dizer com a depressão. E isso nos faz lembrar que, por mais que todas essas lutas pareçam completamente fora de controle, elas podem sim ser encaradas com fé, com esperança, com sabedoria. Porque esses homens também passaram por lutas como essas e não só tendo deixado esse mundo e tendo encontrado com Cristo, mas tendo relatado como passaram por elas e as venceram. Eles mostram-nos, à luz da palavra de Deus, que nós não podemos sucumbir a essas lutas, nós não podemos ceder a elas, mesmo que elas sejam tão reais quanto aquilo que nós podemos ver e tocar. Por fim, a alma se abate também, irmãos, dentre vários outros motivos, quando a gente não tira os olhos daqueles que nos fizeram mal. O Salmo 43, ele é uma continuidade desse Salmo 42. Eu não vou ter tempo de expor ele, mas o primeiro versículo do Salmo 43, que é a continuidade do Salmo 42, é um salmo só, basicamente, aqui. Você vê que ele está clamando: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. Não há erro em nós pedirmos Deus realizar sua justiça. Nós podemos orar pedindo que Deus faça sua justiça. Os salmistas nos ensinam isso. Mas nós não podemos viver em função de esperar aos olhos humanos e no tempo humano que Deus faça a sua justiça. Porque isso adoece, irmãos. Deus vai fazer a sua justiça. Isso é fato. Isso é certo. Deus há de fazer justiça a tudo que precisa ser justiçado. Deus vai fazer. Mas talvez ele não faça do jeito nem do tempo que você espera. Então o que é que compete a nós fazer? É entregar, Senhor, está aqui. Faz a tua justiça, realiza a tua obra, cumpre os teus propósitos e você entrega e começa a viver e seguir a sua vida. Mas quando não se tira os olhos
da injustiça e principalmente daqueles que cometeram injustiça, a alma se abate, a alma adoece. A alma se afunda, irmãos, porque a gente continua a reviver essas feridas e nos tornamos incapazes de olhar para outro lugar, a não ser para aqueles que nos feriram. Então, são muitos motivos pelos quais a alma se abate. Eu não teria nem tempo de falar de todos. Mas é só para a gente perceber que são muitos motivos, são muitas razões. E talvez a melhor pergunta não seja só entender os motivos. A gente precisa entender os motivos para entender as origens, mas talvez, além disso, o principal ponto seja, e agora o que fazer, como lidar com isso, como responder, como trilhar um caminho de cura. E aí é que a gente volta para os pontos que eu iniciei falando. Em primeiro lugar, irmãos, a gente precisa, como o salmista fez, reconhecer, admitir a luta. Muitos tentam, achando que isso pode mitigar, negar, fingir que não há, fingir que não existe, fingir que não há problema, fingir que não há luta. Mas você vê que esse não é o padrão do salmista. Ele estava no fundo do poço, no sentido humano aqui. Mas ele não tem medo de rasgar o coração diante de Deus. E a gente percebe que, na verdade, o fundo do poço real não é estar onde ele está, mas talvez estar onde ele está sem ter a coragem de admitir onde ele estava. Esse talvez seja o verdadeiro fundo do poço. E para isso basta a gente lembrar do exemplo de Cristo. No Getsêmani, o Deus encarnado, ele suou sangue, chorou angustiado e pediu ao Pai, reconheceu sua angústia. Reconheceu não apenas ao Pai, mas teve a coragem de reconhecer aos seus discípulos e disse: fiquem aqui comigo e orem. Ele não se escondeu nem de Deus, porque ele sabia que era impossível, era o seu Pai, nem dos seus amigos, nem dos seus discípulos, nem dos seus companheiros de jornada. Basta a gente olhar para o apóstolo Paulo, que diz em 2 Coríntios: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, podemos até ser perseguidos, mas não abandonados, podemos até estar abatidos na nossa alma, mas não seremos destruídos. E ele continua em Romanos e fala e diz assim: miserável homem que sou. Ele nominava, ele reconhecia suas lutas, nos mostrando, irmãos, tanto no salmista como em Paulo, como principalmente em Jesus, que admitir as lutas não é ser menos espiritual. E, na verdade, mostrando que a negação ela é apenas um potencializador da doença da alma. Nesse sentido, assim como em todos os outros, na verdade, a honestidade ela faz bem. A verdade precisa prevalecer. Então você tem sentido os seus sentimentos, tem percebido as suas lutas em momentos difíceis como esse. O que cabe a você, irmãos? Em primeiro lugar, o que cabe a mim e a você é reconhecer, é admitir, é dizer, eles existem. É de fato dizer, a minha alma suspira por Deus. É dizer, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma está abatida. Eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Ele repete a mesma coisa em diversos cenários. Ele usa palavras diferentes para dizer e tentar descrever a sua realidade. E depois que ele admite, ele passa a tentar descrever detalhadamente o que ele passava. E ele nomeia, ele dá nome. Irmãos, dar nome é algo altamente importante, espiritual e relevante para a vida. Não só para a gente se identificar um com o outro. Isso, quando Deus cria o mundo, bota o homem como regente do jardim do Éden. Primeira missão que ele dá ao homem é dê nome aos animais. O nome, biblicamente falando, e até filosoficamente falando, é algo muito importante. Não apenas o nosso nome pessoal,
não apenas a gente entender o nome de determinadas coisas e ideias, porque na verdade é pelo nome que a gente apreende a essência daquele ser, mas também em relação aos nossos sentimentos. Mas também em relação aos nossos sentimentos, porque quando nós nomeamos aquilo, a gente passa a entender o que possivelmente a gente está querendo dizer com aquilo. Então ele diz: eu tenho sede de Deus. E o que é que ele está querendo dizer isso? Ele está dizendo: a minha alma está árida, está seca. Depois ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está descontrolado, ele está desesperado, porque quem tem filho pequeno, se o filho passa 5 minutos chorando, a gente diz que tem alguma coisa errada. Imagina chorar dia e noite. É um estado de desespero, é um descontrole, é uma descompensação. Ele estava desesperado. Dia e noite era a vida daquele homem, era o choro, lágrimas. Ele mostra a sua ansiedade, a sua dúvida, porque as pessoas perguntavam onde está o seu Deus. E ele sabia que aquilo o afetava, porque nem ele mesmo estava enxergando o seu Deus, ele estava ansioso para ver uma resposta. Ele mostrava angústia também pela nostalgia, porque mostrava que ele queria viver coisas que ele não estava vivendo mais, ele estava ansioso, angustiado, querendo viver outras experiências que outrora já foram reais e agora não mais. Mas ele nomeou, irmãos. Ele reconheceu, ele nomeou. E por fim, o salmista fez o último passo do processo que é inevitável para a cura da alma. É que ele levou tudo isso a Deus. Ele orou. Mas orou colocando diante de Deus. Na verdade, esse salmo todo é uma oração. Os salmos são orações. Então, tudo isso aqui, ele não escreveu para a gente. Deus foi gracioso e disse: eu vou compartilhar uma oração que eu recebi com a igreja. Eu vou deixar vocês bisbilhotarem uma parte das orações que eu recebo. Mas ele não escreveu isso para a gente, ele escreveu para Deus. E aí Deus deu para a gente graciosamente, para a gente aprender um pouco com essa oração. Para a gente aprender a orar e, notadamente, para a gente aprender a como lidar com as nossas lutas da alma por meio da oração, com a experiência desse homem ou desses homens de Deus aqui no Salmo 42. Então, se você parar para perceber, irmãos, esse não é um desabafo qualquer. Isso é uma oração. Essa é uma oração. E Tiago já nos ensinou isso. Há entre vocês alguém que está sofrendo, ele dá em uma frase a receita: que ele ore. Que ele ore. Ou seja, está sofrendo, se você não está orando, não vai ter solução para o seu problema. Está sofrendo, não está se dedicando à oração, não vai resolver a situação. Pode até vir paliativo, pode até surgir algumas coisas para tapar o problema, mas se a oração não está sendo a principal resposta para a sua dor, não vai resolver o problema. Você diz: ah, pastor, mas eu não consigo orar. E até aqueles sofrimentos tão grandes que eu não consigo orar. Ora em silêncio. Ora em silêncio. Como assim? Oração não é só falar, não, irmãos. Oração é estar na presença de Deus. Conscientemente, intencionalmente, propositadamente. Então, não tem desculpa. A verdade é essa. E aqui não é sendo menos empático com a dor. Porque eu entendo que existem momentos de dor que não é possível emitir palavras, não é verdade? Não tem pessoas que estão nesse nível de dor, eu entendo. E eu acredito e reconheço isso. Ora sem palavras na presença de Deus. Só diz assim: Senhor, eu estou aqui. Mas se livra do celular, se livra das informações, se livra das distrações e se coloca na presença de Deus. E ora sem palavras na presença de Deus.
Até porque a palavra de Deus diz que o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. Diz assim para o Senhor: Senhor, põe o teu Espírito para orar por mim, porque eu não consigo. E aí você vai estar orando pelo Espírito naquele momento. Então, meus irmãos, aqui é uma oração. E a verdade, meus irmãos, é que diante do sofrimento, sempre vão haver dois caminhos diante de nós. Sempre. Ou o sofrimento vai nos aproximar de Deus, ou o sofrimento vai nos afastar de Deus. Não existe meio termo. O sofrimento não vai lhe deixar no seu mesmo lugar. Se você acha que você pode passar pelo sofrimento e dizer assim, eu vou ficar parado, Deus vai me deixar no mesmo lugar, não vai acontecer. Se você não usar bem o sofrimento, as lutas, o abatimento de alma, como ele está vivendo aqui, para se lançar em direção a Deus, saiba que o que vai acontecer na prática é que você vai ser afastado de Deus. Você vai caminhar para mais longe dele. E o salmista fez a melhor escolha. Ele escolheu se aproximar de Deus no momento da sua dor. Versículo 8. Mesmo no fundo do poço, ele diz assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Você vê, irmãos, no versículo 7, ele tinha acabado de falar de um abismo chamando outro abismo. Mas ele não se acomoda com aquela situação, mesmo sabendo que ele estava passando pelas lutas mais profundas. No versículo 8, a gente vê a reação do salmista, que obviamente é uma reação do Espírito Santo através da vida dele, mas que você vê o esforço dele não se acomodar naquela situação. E eu preciso dizer isso para você, meu irmão. Não permita que o sofrimento lhe coloque numa posição de acomodação. Não é negar a dor, não é negar a luta, mas é dizer, eu preciso vencê-la no nome de Jesus. Eu preciso lutar contra o abatimento de alma. Tanto é que ele usa aqui a conjunção contudo. Contudo, o Senhor, eu sei que a minha alma está abatida, eu sei que um abismo está chamando outro abismo. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico. Então ele se esforça para enxergar a presença de Deus mesmo nos dias mais difíceis. E eu preciso dizer isso para você, meu irmão. Não permita que a sua dor lhe coloque numa posição de acomodação e de vitimismo. Isso não é bíblico. É bíblico encarar a luta, reconhecer que é difícil, encarar que é pesada, entender que é realmente uma barra grande. Isso é bíblico. Mas não de se acomodar nela e dizer, Senhor, e agora? Não, encare, meu irmão, encare, lute contra a sua alma, no melhor sentido. E aqui a gente, inclusive, chega, irmãos, nessa principal ação do salmista, porque não apenas no versículo 8, mas no versículo 5 e 11, a gente encontra exatamente o coração desse salmo, que é depois que ele admite os seus sentimentos, ele nomeia as suas lutas, depois que ele entrega isso a Deus, você vê que o próprio Deus, pelo seu Espírito, o leva a algo onde nós precisamos chegar, que é aprender a pregar para a gente mesmo. Meus irmãos, se tem uma disciplina espiritual que pode ser salvadora, não no sentido de a gente ir para o céu por causa disso, só Cristo. Eu digo salvadora no sentido humano, de redimir as situações da nossa vida, é a gente aprender a pregar para a gente mesmo. Tem gente que vive a vida dependendo de pregadores, não só de púlpito, mas pregadores de circunstâncias. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus usa pregadores de púlpito, Deus usa pregadores circunstanciais na nossa vida. Glória a Deus por isso. Mas se você não aprender a pregar para o seu coração, se você não aprender a confrontar a sua alma, você vai ser um menino ou uma menina espiritual a sua vida toda. Você vai ser imaturo espiritual até os seus últimos dias. E eu não estou nem falando aqui de
perder salvação, não. Deus leva e vai levar meninos e meninas espirituais para o céu. Graças a Deus por isso. Mas não é o que ele quer. Ele quer que você, que teve um encontro com Jesus, cada dia mais se torne maduro em Cristo. Se torne um homem perfeito em Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Teleios, o homem amadurecido em Cristo. E uma das ferramentas chaves para o amadurecimento espiritual é aprender a pregar para si mesmo. O que é isso? É o que o salmista fez no versículo 5 e 11. Ele repete, versículo 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Só que uma vez não foi suficiente. Porque não é suficiente para a gente também. A gente precisa aprender a pregar para a gente todos os dias. Aí no versículo 11 ele repete: por que você está abatido, ó minha alma? Mais uma vez. Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. As mesmas palavras, para mostrar para a gente que o ato da pregação para si mesmo, da luta contra a sua alma, é algo repetitivo, meus irmãos. É uma luta que não é um remédio de uma única dose, é um tratamento constante na vida. Então, o que esse salmo ele conduz, o que ele mostra, é que além da gente dar esse espaço, de admitir a luta, nomear os sentimentos, compartilhar isso com Deus, é a gente chegar nessa principal ação do salmista, de aprender a pregar a verdade para o nosso próprio coração. Em meio à neblina das emoções e até muitas vezes sem enxergarmos soluções visíveis para os problemas da alma, que era o que o salmista estava vivendo. Você acha que para ele afirmar isso, ele estava vendo tudo? Tinha uma grande neblina na frente dele. Ele tinha acabado de dizer, um abismo está chamando outro abismo. Esse problema começou pequeno, trouxe um outro problema maior, e aí parece que quando não tinha como ser pior, apareceu um outro maior ainda, e eu não sei mais como sair. Mas ele não se acomoda e ele diz, porque você está abatido, ó minha alma. Ele confronta a sua alma. Porque você se perturba dentro de mim. E aí ele diz, espere em Deus, minha alma. Em outras traduções, que acho que talvez seja até melhor, diz assim, põe a sua esperança em Deus. É uma ação mais ativa. Mostra ainda mais, com mais clareza ainda, o papel da gente nessa reação à obra do Espírito Santo. Põe a sua esperança em Deus. Então eu volto a dizer, meu irmão, você pode ouvir os melhores pregadores do mundo. Você pode ter os melhores conselheiros da alma do mundo. Enquanto você não aprender a pregar para si mesmo, você permanecerá numa mediocridade espiritual. O salmista pregou para a sua alma e a gente precisa aprender a fazer isso com a nossa alma também. O salmista não foi vencido pelos sentimentos ruins, mas ele os confrontou com a verdade sobre quem Deus é. Ele lembrou a sua alma do caráter, da fidelidade, da soberania de Deus, para nos mostrar e nos lembrar, irmãos, que a esperança cristã não é um desejo vazio, não é negar a sua dor, mas é uma convicção, notadamente uma convicção em uma pessoa que realizou uma obra maravilhosa. Portanto, mesmo quando tudo está dando errado aos olhos humanos, quando a gente lembra dessa pessoa e dessa obra, a gente pode lembrar que está dando tudo certo aos olhos de Deus. Irmãos, se a nossa esperança não é em nós, não é nesse mundo, mas é em uma pessoa, que é Jesus Cristo, é em uma obra perfeita e consumada, na qual ele disse, está consumado. A decorrência lógica é que quando está dando tudo errado aos olhos humanos, continua dando tudo certo aos olhos de Deus. Portanto, o vale da sombra da morte que você pode estar enfrentando, como o salmista estava enfrentando, a sua alma abatida, os seus ossos esmigalhados, como ele mesmo fala, não muda o fato de que Cristo já venceu.
Não muda o fato de que Cristo é vencedor invicto e de que tudo já está consumado em Cristo Jesus. E se ele venceu, nós que o amamos, venceremos também. Na verdade, sob a ótica da eternidade, nós não apenas venceremos também, mas nós já vencemos também. Porque Deus não está no tempo e no espaço, irmãos. Então, na verdade, a gente já venceu desde a fundação do mundo. Glória a Deus por isso. Antes de nascermos, em Cristo nós já vencemos, porque Ele já venceu desde a fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto, como disse em Apocalipse, desde a fundação do mundo. É difícil entender, né? Mas creia em nome de Jesus. A questão, meus irmãos, essa é a questão. Você realmente o ama? Ele realmente é o tesouro da sua alma, Jesus? Ele é a esperança para o abatimento da sua alma? Santo Agostinho, em suas confissões, no seu livro, ele disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Por isso que certa vez disseram também que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E essas frases nos apontam para a sede que a alma humana tem de Deus. O mundo oferece muitas águas que não saciam, e você sabe. Você provavelmente já tentou se saciar nelas. Dinheiro, poder, prazeres, entretenimento e uma lista enorme. Mas que só, inclusive, nos deixam com mais sede. Dizem que é água para saciar, mas é vinagre, que é azedo e só gera mais sede, deixando-nos ainda mais vazios. E Jesus veio, e ele veio para morrer em nosso lugar, pagar o preço pelo nosso pecado, mas nessa ótica aqui da luta da alma, ele veio para saciar essa sede do ser humano. Ele usou essa imagem com a mulher samaritana. Ele disse para aquela mulher que você sabe muito bem essa história: quem beber desta água terá sede outra vez. E não era vinagre não, era água mesmo. Mas ele estava falando de uma água bem maior. Ele estava falando: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, a nossa sede, a sua sede mais profunda, é uma sede que nenhuma outra fonte pode saciar, irmãos. Até quando você vai insistir em se saciar em fontes que não saciam? Até quando? Até quando? Domingo após domingo, inclusive falando para crentes aqui, você vai continuar buscando saciedade em coisas que não saciam. A nossa sede mais profunda só pode ser preenchida em Cristo Jesus, meus irmãos. Ele é o Salvador, ele é aquele que veio para preencher o vazio da alma. Preencher o vazio da alma. E eu volto ao ponto. Mas você precisa aprender a pregar isso para você. Você precisa aprender com o salmista e entender que é você o primeiro responsável a olhar para a sua alma e dizer: opa, eu posso estar no vale da sombra da morte, eu posso estar vendo abismo diante de abismo, mas eu não posso abrir mão da minha responsabilidade de olhar para a minha alma e dizer: não, não vou me abater, não vou continuar abatido, eu vou pôr a minha esperança em Deus. E aí ele conclui: pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Ele não abriu mão, irmão. Ele estava perdendo tudo, mas tinha uma coisa que ele sabia que ele não podia perder, era a presença de Deus na vida dele. E aqui ele não estava usando, entenda, não era um positivismo, não era aquela coisa tipo assim, sabe, eu tenho que declarar para funcionar. Não, é porque literalmente ele não vinha outra solução, não tinha como ele conceber o final de uma vida sem ser na presença de Deus. E é isso que os santos, os verdadeiros santos de Deus, comprados e remidos pelo sangue de Jesus,
É isso que eles experimentam. É isso que eles dizem assim, eu posso estar, e muitos chegam, muitos de nós chegamos ao fundo do poço. E essa realidade dele pode ser uma realidade de qualquer um aqui. Qualquer um aqui. E a Bíblia é repleta de histórias assim. Mas o que não se abre mão é da convicção de que, pondo a esperança em Deus continuamente, um dia eu voltarei a louvá-lo, gozá-lo e experimentá-lo perpetuamente. Então imagine sua vida como dois grandes trilhos. E aí tem o trilho das sedes falsas, que passa por lugares que prometem prazeres, mas no final levam ao desespero e à morte. E o outro é o trilho da água divina, da água de Cristo, que no início exige renúncias, tem paradas em lugares desérticos, onde a gente parece que não se move, onde a gente tende a pensar que Deus nos esqueceu. Mas é exatamente nesse trilho, é exatamente nessa rota que a fé é forjada, que a confiança em Deus é desenvolvida e que nós chegamos finalmente lá no fim, na verdadeira presença de Deus. Encontramos a verdadeira vida. Irmãos, esperar em Deus é um ato de fé. Então, quando ele diz assim, espere em Deus, depois põe a sua esperança em Deus, é uma experiência que a vida cristã nos exige. Vocês acham que Deus usou a experiência do povo no deserto para nos ensinar tantas coisas? Por quê? Ele provou o seu povo por 40 anos no deserto. Isso foi verdade, gente. Isso não é invenção. 40 anos no deserto. E aí eu te pergunto, se fosse você, 40 anos no deserto, você guardaria a sua fé? Irmãos, essa história, ela serve para a gente olhar para nós e dizer, e se fosse eu ali? 40 anos debaixo de uma promessa, vendo dor, sofrimento e até morte. Toda a geração chegando ao fim, ninguém vendo a promessa ser cumprida. Como assim, Deus? Que brincadeira é essa? Nos tirou, tanto é que eles disseram, era melhor estar lá no Egito. Não é o que eles falaram? Era melhor estar lá, porque lá pelo menos tinha comida. A gente era escravo, mas tinha o que comer, tinha onde dormir. Foi esse Deus que colocou o povo no deserto, que é o Deus da gente hoje. É o mesmo Deus. E é o Deus que espera a mesma reação. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Põe a sua esperança em Deus, meu irmão. Ponhamos as nossas esperanças em Deus. Porque um dia o louvaremos para todo sempre. Não haverá interrupção nesse louvor. Charles Spurgeon, ele disse que quando nos for tão natural desejar Cristo quanto ter sede, a nossa alma vai bem, por mais dolorosos que sejam os nossos sentimentos. Pregue para você mesmo todos os dias. Diga, Jesus Cristo é suficiente para mim e Jesus já fez o suficiente por mim. Se você pregar isso todos os dias para você, a sua sede vai ser saciada, a sua alma vai encontrar repouso e a esperança não vai lhe abandonar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos mantenha fiéis a Ele, a despeito de todas as tempestades dessa vida. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Essa luta do salmista é a nossa, Senhor. Não somos diferentes em nada, pelo contrário. Inclusive, tenho convicção de que muitos aqui podem ter chegado hoje, Senhor, com a sua alma abatida. Então, nos dá a graça, se não somos diferentes em nada do salmista, nos dá a graça de reagirmos pelo Espírito Santo como reagiu o salmista.
Nos ajuda a encerrar esse dia não em lamúria, não em lamentação, não em tristeza, não em abatimento, por mais que o abatimento continue nos perseguindo. Mas nos ajuda a encerrar esse culto, essa manhã, esse dia, iniciar essa semana, dizendo: eu vou pôr a minha esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Nos ajuda, Senhor. Não pela nossa força, mas pela força do Senhor em nós. Faz o teu Espírito Santo soprar sobre a tua igreja e nos dá essa graça, Senhor, para que a gente seja o povo que responde com esperança à alma abatida e não o povo que se entrega diante da alma abatida. A alma abatida é uma experiência do ser humano, seja crente ou não crente. Mas a resposta esperançosa à alma abatida, verdadeiramente, genuinamente, só pode ser vivenciada pelo povo de Deus. Então nos dá essa graça, Deus. Renova a tua igreja, fortalece o teu povo, sopra o teu Espírito sobre nós e alcança aqueles que porventura hoje chegaram aqui e ainda não tinham dado o passo, Pai, de crer em Cristo Jesus, de se render ao médico da alma, aquele que sopra a vida, aquele que traz descanso aos cansados e aquele que sopra, Pai, um renovo sobre aqueles que estavam mortos. Faz essa obra, vivifica, Pai, espiritualmente, aqueles que ainda não tinham se rendido a Cristo e persevera na vida e na fé aqueles que já caminhavam com o Senhor. Prepara o nosso coração para a ceia. Prepara o nosso coração para a partilha da ceia do Senhor, que é mais um instrumento da graça para alimentar a nossa alma. Examina-nos, Senhor, e faz a gente se examinar pelo Espírito Santo. Sonda a nossa alma. Vê se há em nós algum caminho mau. E conduz-nos, Senhor. Leva-nos pelos caminhos de vida eterna. E que ao partir do pão e ao beber do cálice, mais uma vez, essa obra seja realizada em nossas vidas. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar aqui os irmãos que